Olá, criptomaníacos! E não é que o preço recuou após a reunião do Fed? Durante os vídeos da semana eu expliquei para vocês como, historicamente, essa reunião do Fed vem sendo muito negativa para o preço. Nas últimas 6, o preço tinha recuado após a reunião. Nós começamos a semana antes da reunião com o preço lá nos 67K. No momento, ele já está na faixa dos 62 para 63K, recuando pela 7ª vez. Não que a decisão do Fed tenha sido inesperada. Não, aconteceu aquilo que o mercado previa, que foi a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas a mensagem que foi passada pelo novo presidente do Fed, ela foi mais comedida do que as pessoas esperavam de um presidente colocado pelo Donald Trump para cortar taxa de juros. Na verdade, agora, o mercado espera justamente pelo contrário, uma alta de juros até o final do ano. 9 membros do Fed esperam ao menos uma alta de juros até o final de 2026 e não há, neste momento, alguma posição que vislumbre corte na taxa. Portanto, essa é uma sinalização negativa para o mercado de risco, onde eles incluem o BTC. E o problema para a gente aqui nas criptomoedas é que o Bitcoin se encontra no suporte final, naquela região que foi o fundo do poço ao longo desse bear market. O rompimento desse suporte vai levar a gente para um fundo talvez muito mais fundo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dar uma dica para vocês que estão acompanhando a Copa do Mundo e que usam cartão para fazer compra. Que tal dobrar o seu cashback somente acertando os resultados da Copa do Mundo? É isso que a Cast está oferecendo para todos que usam o aplicativo, usam o seu cartão. Você basicamente, vou adiantar aqui o vídeo, você basicamente vai escolher o resultado da partida do dia, nessa tela aí do celular, por exemplo, Brasil contra Marrocos, teria perdido como eu perdi, né? Mas se você acertar o resultado do dia, você dobra o seu cashback e melhor do que isso, acerte 10 partidas da fase de grupos e você concorre aí a um sorteio onde uma pessoa vai para a final da Copa do Mundo com tudo pago. O link para você baixar a Cast, o melhor cartão cripto que existe, está na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Boa sorte! Voltemos ao gráfico diário. Estou aqui na Quant Fury, que eu sempre utilizo para fazer os meus trades, minhas negociações e também para fazer análises gráficas no TradingView gratuito que só encontra na Quant Fury. E vocês vão ver que o Bitcoin, que estava habituado a encontrar suporte nessa região aqui, sobre essa linha branca superior, ele perde de vez esse suporte e agora ele está se sentindo confortável numa região que antes não era confortável. Ele entrava e rapidamente subia. Agora ele entrou aqui e ficou. Para piorar, essa linha de cima, essa linha branca de cima, que era um suporte, ela se confirma como uma resistência nessa semana. O preço bate lá nos 67 mil dólares. Temos a fatídica reunião do Fed, que sempre é negativa, e acontece a queda de preço, trazendo perigosamente o preço para essa segunda linha branca. A segunda linha branca é aquela dos 60K, é aquela do fundo do poço desse bear market. E nós já tivemos 2 toques nela, tá vendo? Um primeiro toque aqui em fevereiro, um segundo toque aqui no início desse mês de junho. Um fundo duplo, ele pode ser bem interessante caso o preço rompa o topo entre os 2 fundos, né? Essa cabeça aqui está ao redor de 80K. Se a gente volta a subir e rompe essa região, é praticamente garantido de que entramos em bull market. Retomamos um ciclo de alta, tá? Até porque nesse cenário teríamos rompido a linha vermelha, a média de 200 dias, que serviu como resistência aqui e que historicamente divide aí o mercado de alta do mercado de baixa. Somente isso confirmaria um fundo duplo que é um padrão altista, como vocês podem ver aqui, por exemplo, no portal do Trader, né? O fundo duplo é um dos principais e mais importantes padrões gráficos da análise técnica, tá? Ele é um dos mais fortes aí, geralmente ele acerta, né? Mas como eu falei, para ele funcionar, nesse W aqui, o preço tem que romper aquele topo intermediário, como aconteceu neste gráfico da Go aqui. Esse rompimento faz o preço disparar na sequência. E, infelizmente para a gente, não está parecendo o mais provável. Parece o mais provável o preço retornar para esse dedinho aqui,
ou seja, para o fundo do poço desse canal, fazendo aí um fundo triplo, que por si só não é uma coisa assim fora do normal ou preocupante. Agora, o rompimento dessa região, o rompimento desta linha branca, ou seja, o Bitcoin visitar abaixo dos 60K mais uma vez, isso aumenta assim, drasticamente a chance de visitarmos valores muito inferiores. Tá? Nós vamos entrar não somente na casa de 50K, mas podemos derreter até a faixa de 40K. Então isso aqui seria muito complicado para a gente. Vamos torcer para essa correção que estamos vendo parar por aqui. Ela parar acima dos 60K, mantendo, portanto, este padrão aqui de fundo duplo ou fundo triplo, sem rompimento do que vem sendo o suporte deste bear market. Quando olhamos para o gráfico semanal, encontramos o Bitcoin naquela melhor região de compra historicamente, que é sobre a nossa linha vermelha, a média de 200 semanas, fundo do poço histórico, tá? Mas estamos num momento delicado. Eu não compraria agora pelo seguinte motivo. Notem que essa linha tracejada aqui, que liga os topos, né? Ela serviu como resistência, o preço está com dificuldade de romper essa região, mas também com dificuldade de romper por baixo da média de 200 semanas, que historicamente ela é muito forte, é um suporte muito forte, né? Mas estamos formando aqui um triângulo que está se fechando, está ficando muito espremido, o que significa que até semana que vem teremos que tomar uma decisão. Ou o preço do BTC vai romper por cima, e aí tende a disparar para cima, ou vai romper para baixo da linha vermelha, o que é raro, gerando uma tendência de queda mais profunda, como aconteceu, por exemplo, neste ciclo aqui, né? No ciclo passado, que esse rompimento leva o preço a um patamar mais baixo, que foi o fundo do poço daquele bear market. Então, pessoal, teremos aí alguma definição até a semana que vem em relação ao BTC, porque está muito espremido aqui, não tem o que fazer. Sendo assim, vale a pena aguardar aí mais alguns dias ou mais uma semana para você tomar uma decisão de se vai comprar Bitcoin, no caso do rompimento para cima aqui, ou se vai esperar mais um pouquinho porque ele rompeu por baixo da linha vermelha e pode ter aí algumas semanas abaixo dela. Caso rompa, repetiremos o famoso padrão Wyckoff. Então passamos pela fase de acumulação, lateralização e teríamos essa zona na sequência, a zona vermelha aí, que seria o fundo do poço, assim como no bear market de 2022, tá? Que é a zona de manipulação, que ela é rápida e depois acontece a distribuição, uma fortíssima disparada de preço, que no cenário aí está levando o preço do Bitcoin até 150K, que eu acho um alvo bem razoável para o ano que vem ou início de 2028. Quanto a Ethereum, ela está repetindo uma coisa raríssima, que é romper esse padrão, esse suporte, essa estrutura de 7 anos. Tem 7 anos que a Ethereum repete esse padrão, só furando uma vez, que está ali na Covid, né? Aquela bolinha, aquela primeira bolinha amarela lá embaixo foi no crash da Covid. E o interessante dessa análise é que após ir abaixo da estrutura, a Ethereum tem um pump de 50 vezes. Ela multiplica o seu valor em 50 vezes nos 18 meses seguintes. E agora, mais uma vez, a Ethereum está abaixo desse padrão histórico dela, desse triângulo que estão vendo na tela. Isso gera uma oportunidade de retorno para a Ethereum nos próximos 18 meses, que vai pegar o próximo bull market, o próximo ciclo de alta, muito interessante. Eu permaneço com as minhas Ethereums e eu espero que esse padrão que a gente viu lá na Covid, em 2020, se repita para a Ethereum no próximo ciclo de alta, seria, portanto, entre 2027 e 2028. É nessas horas que ninguém está interessado na Ethereum, nas altcoins, que você deve começar a dar uma olhadinha com mais atenção para o mercado, porque as oportunidades estão por aí. Deixa o like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!